Você está pensando em abrir um negócio ou já tem um negócio, esse vídeo pode te ajudar. Então eu quero trazer aqui alguns pontos importantes, principalmente para você se você está querendo começar a empreender, querendo às vezes abrir mão do seu emprego ou até mesmo sair e começar uma nova empresa. Então eu quero trazer aqui alguns pontos que você deve levar em consideração. Mas se você já estiver empreendendo, fica tranquilo, também vai ajudar você, tá? Se você já está com o seu negócio andando, sua empresa já está andando, eu vou trazer aqui alguns pontos que cabe também você avaliar se faz sentido para a sua empresa, porque eu tenho certeza que vai ter alguma coisa aqui que pode ajudar você. Me chama ele Deberson, sou contador, consultor e gestor financeiro. O meu objetivo aqui é ajudar você a empreender com mais leveza. Então, já quero pedir para você se inscrever aqui nesse canal e já deixar o seu joinha aqui nesse vídeo. Tá, vamos lá. O primeiro ponto, se você está pensando de empreender ou já está empreendendo. Eu já tenho meu negócio, já está rodando. Então, o primeiro ponto, principalmente, é algo muito importante fazer antes de começar. Mas a gente sabe que a gente tem dois momentos para empreender. O momento de começar um negócio por necessidade e outro momento por oportunidade. Então, necessidade, eu perdi meu emprego, então eu preciso gerar uma fonte de renda para continuar cumprindo com os meus compromissos. E a outra questão é quando você vislumbra uma oportunidade, então aí você começa com um direcionamento melhor. Você não tem uma obrigação, depende 100% daquilo. Mas na maioria das vezes, nós brasileiros sempre empreendemos por necessidade. Então, o primeiro ponto, independente se é por oportunidade ou por necessidade, o primeiro ponto é a validação da ideia. Tá, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: o problema que você resolve é real? Tá, o que você vai resolver é real? Aí, beleza, tá, real como? É algo que existe demanda? Então, tem cliente disposto a pagar pela solução que você entrega? Então, um exemplo. Aqui no escritório, quando eu comecei a empreender, vamos lá, qual é o problema que eu resolvo? Eu resolvo ajudar o empreendedor a pagar o menor imposto dentro da legislação e ajudar ele a ter clareza dos números do negócio. Então, esse é o problema que nós resolvemos aqui. Então, só estou citando para você se situar. Então, tá, o problema que você está se propondo a resolver é algo real? As pessoas estão. Existe demanda? Porque, assim, é igual, por exemplo, vender casaco de frio para quem mora no deserto, né? Lógico, existe, existe a questão ali que o deserto à noite é frio, mas vamos pensar aqui vender casaco para quem está no litoral, quem está no litoral nordeste brasileiro, então que na maioria das vezes é muito calor. Então assim, eu tenho que ter demanda. Então esse é o primeiro ponto, é para você validar a ideia que você está pensando de colocar em prática. Aí tem um outro ponto que você tem que avaliar. Quem já faz isso? Quem já entrega a solução que você entrega? Porque assim, a gente tem que ter em mente que nós não somos dono da invenção. Geralmente vai ter alguém fazendo ou igual, ou pior, ou similar. Tá? Então assim, já tem alguém que entrega isso que eu estou querendo entregar, entrega essa solução que eu estou querendo entregar. E o outro ponto é, você tem que se perguntar, você será diferente? Porque você ser só mais um, isso não aumenta as chances do seu negócio. Agora, se você se propõe a entregar de uma forma diferente, numa qualidade maior, então aqui, por mais que nós somos um escritório digital, mas nosso acompanhamento é pessoal, então nosso acompanhamento é humanizado. Então assim, existe vários outros escritórios digitais, mas nós nos propomos em ter o atendimento humanizado. Então, sempre aqui no escritório você vai fazer contato com uma pessoa, não é um robozinho que vai estar te respondendo. Então, assim, é importante, então assim, você entender qual é o diferencial seu para esse nicho, para esse mercado, tá? Outra questão é você fazer é, teste rápido. Então, assim, você vender a sua ideia e antes de você estruturar tudo. Então, assim, você é possível você fazer a entrega desse produto, desse benefício. Então, assim, converse com algumas pessoas próximas e entenda se essas pessoas estariam dispostas a comprar, o que acham da ideia. Porque antes de você estruturar tudo. Porque às vezes, quando a gente vê muitas pessoas empreendendo, começa com ideia, começa com um negócio gigantesco e sem essa validação da ideia.
Aí o que acontece? Torna sendo algo frustrante. Então evite isso. Então, assim, o primeiro ponto aqui, então você tem que colocar na sua cabeça, validar a ideia, tá? Então, assim, faça teste rápido para ver se é algo que as pessoas estão dispostas, se tem mercado, para você poder colocar energia nisso, tá bom? Aí, vamos lá, para o segundo ponto. Qual é o segundo ponto que você tem que se atentar? É a definição de modelo de negócio. Então, o que é um modelo de negócio? Como que você vai ganhar dinheiro? Então, qual é a recorrência, qual é o produto, qual é o serviço? Então, assim, qual é o ticket médio esperado na sua operação? Talvez você me pergunte, mas Deberson, o que é ticket médio? Ticket médio é o seu faturamento dividido pela quantidade de vendas. Então, vamos pensar aqui. Você faturou 10 mil reais e você fez 10 vendas. Então, 10 mil dividido por 10, que dá R$ 1.000. Então, o seu ticket médio seria R$ 1.000. Então, é importante você saber qual é o ticket médio que você espera. Então, Então, o que você vai entregar? Então, depois você validou a ideia. O que você vai entregar? É um produto? Você está abrindo um negócio que é venda de produto? Para pessoa física? Ou você está abrindo um negócio para prestação de serviço? Talvez você está assistindo aqui, você é um profissional autônomo, é um profissional liberal, é um dentista, advogado. Então, assim, qual é o ticket médio que você estima? Porque, com certeza, se você vende produto, você vai ter vários produtos de preços diferentes. Se vende serviço, provavelmente também você vai ter. Então, qual é o ticket médio esperado? Porque com o ticket médio, você tem uma noção ali de qual é o esforço que você precisa para alcançar determinado faturamento. Então, assim, o outro ponto importante é qual é o custo do seu serviço. Quanto que custa para entregar o que você está se propondo a entregar? Então, assim, qual é o custo do produto? Então, aí tem um outro ponto importante para você na definição do modelo de negócio, que é algo escalável ou é algo que depende de você? Só tem que fazer uma separação, porque assim, talvez você vê muito aí na internet, só baixar aqui o ar-condicionado está um pouco quente, mas voltando aqui, talvez você vê muito aí na internet a questão de os grandes players falando de que não, você tem que você não pode ser referente da sua empresa e tal e tal. Sim, eu concordo em partes com essas falas, tá? Então, quando eu te pergunto, esse negócio depende 100% de você? Isso não agora. No início, todo e qualquer negócio no início. Quando eu falo de início, eu estou falando de média 3 a 5 anos, tá? Que eu entendo que é a fase de amadurecimento. Deberson, de onde você tirou isso? Acompanhando a empresa há mais de 10 anos. Então, assim, acompanhando negócios que abriram, começaram. Então, eu estimo que uma empresa, na prática, ela vai amadurecer dentro de 3 a 5 anos. Então, dentro desse período, ela vai ser muito dependente de você. Então, assim, principalmente se você começa com um volume de recurso financeiro limitado. Então, assim, é super compreensível. Tá? Então, não vai achando que você vai empreender que, não, 6 meses eu vou para Dubai, eu vou para qualquer outro lugar tirar... Tá, tem uma ciência. Se você vai empreender, então, assim, você precisa ter essa clareza. Então, o que acontece? Se sair uns latidos de uns cachorros aí, são os meus cachorros lá fora que estão preocupados com alguma coisa. Mas voltando aqui. Então, se você está começando com pouco recurso, então você vai precisar muitas vezes produzir faturamento, receita, para você reinvestir no seu negócio. Então o negócio no início ele pode ser muito dependente de você, mas o que não pode acontecer é que uma empresa de 10, 15 anos ser 100% dependente do dono. Então assim, depois de 5 anos, eu consigo sair da operação? Se a resposta for sim, que não, que se você tiver os processos estruturados, todos os processos bem orquestrados ali, ok. Então não é um negócio que depende de você. Então o que acontece? Então você pode empreender nessa ideia. Agora, se um negócio, 10, 15, 20, 30 anos, ele sempre vai depender de você, então é importante você rever o modelo de negócio, tá? Então, assim, é um ponto importante nessa questão de definição do modelo de negócio. Então, vamos lá para um terceiro ponto aqui. É importante a definição da estrutura tributária e jurídica.
não deixe para você fazer isso depois que você já estiver empreendendo. Mas se você está assistindo esse vídeo e você já está empreendendo e você não fez essa parte, eu convido você a dar uma pausa nos próximos dias e resolver essa questão, porque é algo muito importante. Então, a questão tributária. Porque assim, às vezes a gente negligencia, né? Quando eu falar gente, eu tô falando o brasileiro num todo. O que acontece? Torna às vezes ali, não, vou passar todo o meu CPF e não avalia os riscos. Então, o fisco, cada dia que passa, o fisco está mais de olho. Então, é importante definir a estrutura tributária e jurídica do seu negócio. Então, qual regime escolher? É MEI, é simples, lucro presumido, lucro real. O que é mais vantajoso para o meu negócio? Então, assim, talvez você é um profissional liberal. Então, quando eu falo profissional liberal, sou um dentista, um fisioterapeuta, uma fonoaudióloga, um psicólogo. Então, você não pode ser MEI. Então, o que cabe avaliar fica simples, lucro presumido e lucro real. Então, assim, é importante você fazer um planejamento tributário. Porque você começar da maneira certa, você vai precificar da maneira certa. Porque o que acontece, principalmente com os MEIs, é que a maioria que quando sai do MEI não consegue manter a operação porque vai para uma tributação maior e não tem uma precificação inteligente. O que é uma precificação inteligente? O preço que vai gerar o lucro que você deseja, mas porém você vai conseguir pagar todos os seus tributos sem dor de cabeça e o seu negócio continuar crescendo, tá? Então, assim, outro ponto importante, define o KNAI correto, tá? Para o quê? Para você evitar problema futuro. Então, é importante buscar uma ajuda, alguém para auxiliar, principalmente um profissional contábil, para ajudar você nesse início, tá? Lógico, se você precisar de um contador, não estou aqui para vender nada para você, mas se você quiser dar um votinho de confiança para nós, o nosso WhatsApp, nossas redes sociais está aqui na descrição desse vídeo. Nos chama lá que vamos orientar você da melhor maneira possível, tá? Então, o planejamento tributário, e antes de você iniciar a operação, é importante porque assim, você já começa da maneira correta. Porque eu vejo muitas empresas que às vezes começam no Simples Nacional e se ela começasse como lucro real seria mais vantajoso, ela pagaria menos impostos. Então assim, é importante o planejamento tributário, porque o planejamento tributário ele vai ajudar o seu negócio, o crescimento do seu negócio, porque se você começa num regime errado, você vai pagar mais imposto, você vai atrasar seu crescimento e aí se vai. Então, assim, é importante, tá? Então, assim, outro ponto muito importante que muita gente peca. Se você está empreendendo e não seguiu nenhum desses caminhos, fica tranquilo. Ainda nunca é tarde demais para poder rever isso, tá? Outro ponto importante, separa o que é pessoa física da pessoa jurídica. Não faça uma salada de fruta na gestão financeira do seu negócio. Porque senão você vai ter, infelizmente, você vai ter o sentimento de que às vezes sua empresa não está te dando retorno. E se você validou o seu modelo de negócio, então se você validou a sua ideia, então é um negócio lucrativo. Então, por que não dá resultado para você? Então, eu me deparo com muitos empreendedores, às vezes, com esse sentimento. Poxa, a empresa não me paga. Aí, quando nós começamos a ajudar a organizar, a estruturar o financeiro, que a gente assume a operação financeira, que a gente faz diariamente isso, a gente terceiriza e a gente começa a acompanhar ali dentro de um processo, dentro de uma estrutura, onde que o cliente ele tem segurança, não tem risco nenhum, então... como nós temos acesso aos extratos? É pelo Open Finance, então que é um mecanismo do Banco Central, então a gente só tem ali as informações do extrato bancário. A gente começa a fazer essas considerações diárias para entregar os relatórios para ele tomar decisões no início do mês seguinte. Aí quando a gente aponta lá, deu 15 mil de prolabore. A maioria ficam surpresos e se assusta. Então, para você não ter esse risco, já começa dessa maneira. Separa. Quanto pessoa física? Você paga só os seus compromissos de pessoa física. Quanto pessoa jurídica? Só a questão dos pagamentos da empresa. E defina um salário. E cria uma política de distribuição de lucro. Vou distribuir lucro a cada 90 dias, a cada 6 meses. Para o quê? Porque o seu prolabore é importante para você organizar o financeiro seu pessoal. Então, assim, os seus compromissos pessoais. Porque, às vezes, a ideia é muito boa, mas por não ter essa separação, às vezes o dono do negócio suga tanto
a empresa, que aí a empresa fica inviável. Então, assim, a empresa não consegue gerar mais recursos do que ela está sendo consumida. E às vezes é um negócio que tem uma margem absurda. Isso não acontece. Acontece, gente, acontece. Então, assim, então é importante que nesse tópico da estruturação tributária e jurídica, é importante você fazer essa separação, tá? Então, vamos para mais um aqui, que é uma estrutura financeira. Tem uma estrutura financeira no seu negócio. Então, assim, tem ali um fluxo de caixa projetado, principalmente ali, no mínimo, de 3 a 6 meses. Por que ter projeção de fluxo de caixa? Porque, assim, as despesas, certezas que elas vão acontecer. Já as receitas são mais imprevisíveis. Então, é importante você ter esse fluxo de caixa para você entender como que o negócio vai se comportar nesse médio prazo. Porque se você começa sem uma projeção de fluxo de caixa, você está começando com a sorte. Então, assim, a gente aqui não tá na casa de jogos para contar com a sorte. Então, assim, é importante você ter um fluxo de caixa projetado para no mínimo 3 meses, tá? O ideal é entre 3 e 6 meses. Outro ponto que eu já comentei, né, é a definição do Prolabore, tá? Então, assim, tenha o seu salário, tá? Então, assim, outro ponto importante é a entrada e saída. Então, faça um controle. Dá trabalho? Sim, dá trabalho, mas tenha uma certeza que vai dar muito menos trabalho e vai evitar muito mais dor de cabeça do que depois de anos você empreendendo. Então, assim, se você controla, você consegue melhorar. Então, assim, nós só conseguimos melhorar algo se nós estivermos controlando. Então, um exemplo. Quando uma pessoa fala que está com febre, o que acontece? Vai lá, coloca o termômetro. O termômetro, se tiver alguém aqui da área da saúde me assistindo, me perdoa se eu falar essa referência errada. Se eu não me engano, a pessoa é considerada com febre acima de 37,5, tá? Então a gente tem uma métrica. Então colocou o termômetro, deu 40. A pessoa está com febre. Na empresa não é diferente. Então na empresa, se você tem um controle de entradas e saída, então você sabe, não, está entrando X e está saindo Y. Porque com o controle dessas entradas e saídas, você vai conseguir mensurar qual é o seu ponto de equilíbrio. Aí talvez você me pergunte, o que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é o momento zero. É o momento zero o quê? Que o que você tem de despesa é o que você precisa de X de faturamento para você nem ganhar e nem perder. Porque você começa a ter lucro na sua empresa a partir do ponto de equilíbrio, tá? Então, assim, até o ponto de equilíbrio, o objetivo é ponto de equilíbrio para ficar no 0 a 0. E depois o objetivo é ultrapassar o ponto de equilíbrio para você gerar lucro na sua operação. Então, assim, tem outros tópicos aqui, mas eu vou falar só mais um que eu estou aqui na mente. E se porventura vocês gostarem desse conteúdo, para quem chegou até aqui, deixa no comentário, faça a parte 2. Faça a parte 2, que aí eu venho aqui e gravo a parte 2 para vocês, tá bom? Então, se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, dá essa moral. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, porque o meu objetivo aqui é contribuir com você e com o sucesso na sua carreira de empreendedor, na sua jornada de empreendedor. Então, assim, o objetivo aqui do canal é sempre trazer conteúdo que agrega para esse momento que você está vivendo. Então, vamos lá, vamos falar do último aqui. E se porventura tiver bastante pessoa aqui pedindo parte 2, aí eu gravo a parte 2. Outro ponto que você tem que definir é a precificação correta, tá? Então, assim, você entende que tudo que os outros pontos que eu comentei, questão tributária, a questão do modelo de negócio, a questão do controle financeiro, você entende que está tudo interligado? Então, assim, a precificação correta, você tem que ter uma metodologia de precificação. Você não pode apenas falar, o meu serviço é R$500. Tá, mas e aí? É o suficiente? Dá para pagar as despesas? Por mais que seja por daqueles 2 pontos que eu comentei anteriormente. Você está empreendendo por quê? Por oportunidade ou por necessidade? Por mais que seja por necessidade. Mas você tem que ter uma precificação correta. Porque senão você não gera lucro. Porque assim, todo e qualquer negócio, ele tem que gerar o salário do dono e gerar lucro, tá? Então, assim,
O que é a precificação correta? É a precificação que é baseada em custo, que é baseada na margem de contribuição, no valor percebido. Então, assim, evita o erro de copiar preço de concorrente. Ah, a empresa B está vendendo X valor. Eu vou vender X valor, um pouquinho mais barato. Entenda que cada negócio tem uma estrutura de custo, cada negócio tem uma estrutura de despesas. Então, assim, não vai medir no seu negócio com a régua dos outros, tá? Então, assim, a precificação correta, a precificação inteligente, ela é baseada em custo, ela é baseada na margem de contribuição do seu produto ou do seu serviço e o valor percebido, tá? Lógico, o preço da concorrência é importante avaliar, sim, mas para ser um termômetro, tá? Porque assim, porque vamos supor que você, na sua estrutura de custo, você tem um produto e esse produto ele fica muito fora da realidade. O que vai acontecer? Você não vai vender. Então, primeiro você precifica da maneira correta e depois você faz esse comparativo. Porque, querendo ou não, o preço de mercado ele é ditado. Então, assim, mas porém, eu não posso apenas me basear pelo fato, fulano está vendendo por X, o serviço vou cobrar Y, um valor a menos. Então, assim, primeiro, a parte lógica e a correta. Qual é o custo para entregar aquele produto ou aquele serviço? Tá? Qual é a margem de contribuição que esse produto deixa? Tá? Qual é o valor percebido do cliente? Então um exemplo, as grandes marcas, tênis. Eu tenho certeza que vai vir uma marca na sua cabeça de renome. Então, assim, porque é o valor da marca. Então, ir apenas por um caminho não é o correto, tá? Então, o caminho mais correto é eu crio a precificação baseada em custo, na margem de contribuição do meu produto ou do meu serviço e no valor percebido. E depois eu faço essa comparação para me saber como está o preço de mercado. Porque aí sim você vai bater o martelo e falar, não, esse é o preço que eu vou praticar. Porque assim, se você vai apenas pelo valor do seu concorrente, talvez seus custos são maiores do que o do seu concorrente. Aí a conta não fecha. Então assim, eu fiz aqui e o meu preço ficou muito fora de mercado. Aí você tem que rever o seu fornecedor, rever seus custos. Então entende que nenhum nem outro está certo ou errado. Os dois se complementam, mas a ordem correta é primeiro seus custos, qual é a sua margem de contribuição, depois o valor percebido. Aí sim, depois você compara com o preço de mercado para você saber como que está o seu preço, tá bom? Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, deixa o seu joinha e escreve nos comentários, faça parte 2, se você quer saber mais pontos importantes para você se atentar nessa fase inicial do empreender, tá bom? Então, fica aí até um próximo vídeo.